Oi galera, aqui é a Tia Lu com mais uma aula para vocês. Nesta aula vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Começando nossa aula, vou fazer algumas perguntinhas. O que é romantismo para você? Quando pensa nas palavras romântico, romance ou romantismo, o que você lembra? O que vem à tua mente? Talvez você pense em palavras, em cenas como esta, ou como esta. A palavra romântico, romantismo, remetem a imagens como essa, histórias como essas, histórias de amor, momentos de afeto e carinho. Mas será que o nosso assunto é esse? Será que o assunto desta aula é esse? Será que falaremos do amor romântico, daquele cavalheiro romântico que nos manda flores? Não. Na verdade, o que nós vamos falar é sobre o romantismo com R maiúsculo. O romantismo, que é um movimento artístico literário que é diferente do romantismo comportamento social e afetivo sem época determinada. Nós vamos falar do romantismo, movimento artístico que aconteceu em um determinado momento da história da literatura. Pois bem, o romantismo no Brasil ele é influenciado por tendências artísticas europeias do final do século XVIII. O romantismo surge na Europa, especificamente na Alemanha, no final do século XVIII, com a publicação de um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Goethe. Além disso, para nós, como falaremos do romantismo no Brasil, nós tivemos no começo do século XIX alguns acontecimentos, alguns fatos históricos bastante importantes para a nossa cultura. Em 1808, nós tivemos a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, fugindo, do exército de Napoleão Bonaparte. Então toda a família real portuguesa mudou-se de Portugal para o Brasil, tornando o Rio de Janeiro a sede da monarquia. Com isso, nós tivemos algumas mudanças, como por exemplo, o aumento do acesso à educação, as escolas foram abertas, houve mais abertura de escolas, muitas pessoas acabaram se alfabetizando, eu estou sendo generosa, não eram muitas, algumas pessoas além da nobreza acabaram por se educar, por aprender a ler e a escrever. Com a chegada da família real, acontecem algumas mudanças no país, como por exemplo a implantação da imprensa. Nós não tínhamos uma imprensa brasileira até então. Nós tivemos também aqui algumas imagens para vocês verem. Aqui é uma imagem da independência, um quadro. Aqui nós temos uma imagem da imprensa, uma pintura, uma gravura. Aqui também nós temos uma imagem referente a esta época. Nós tivemos a abertura dos portos, a fundação do Banco do Brasil, a fundação da Academia Militar, fundação da Biblioteca Real, com volumes trazidos inclusive pela família real portuguesa. Então aqui nós temos uma imagem da Biblioteca Nacional, que teve como princípio a chegada da família real lá em 1808. Além dessas melhorias que ocorreram com a chegada da família real,
Outros aspectos também podem ser observados, outras situações que influenciaram bastante a arte nesse período. Por exemplo, o cultivo do café aumenta, cresce o cultivo do café em São Paulo. Até então, o maior produtor de café era Minas Gerais. São Paulo acaba concentrando nesse período a maior quantidade de plantações de café. Então aqui a gente tem, né, um exemplo, uma gravura também de uma plantação de café. E o Rio de Janeiro, o porto do Rio de Janeiro era usado para escoar a produção de café. E também torna-se a capital cultural e literária do país. Como era a capital e a família real estava lá, o Rio se torna uma cidade muito importante para essa época. Aqui a gente tem uma imagem do Rio de Janeiro na época, sim, gente, era mais ou menos isso. Mas o que mais acontece por essa época? Nós temos a ascensão da burguesia. O que acontece? A educação, a literatura, elas deixam de ser exclusividade da aristocracia rural e passam também a pertencer à burguesia. Ou seja, a burguesia começa a se educar, a se letrar. Então, o que acontece com isso? Com isso, forma-se um novo público leitor. Ou seja, a burguesia começa também a ler, a ser um público leitor, a educar os filhos, a mandar os filhos para a escola, para que eles também sejam letrados. O romantismo no Brasil ele coincide com o processo de emancipação política do país, ou seja, depois da vinda da família real, algum tempo depois, começam a planejar, né? Começam a pensar na independência do país, que acaba acontecendo em 1822. Então é um processo que acompanha a emancipação política. Então a literatura acompanha a história. Se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, muitas obras literárias abordam essa questão, principalmente as que se passam no Rio. Aqui nós temos a antiga bandeira, né? Essa era a nossa bandeira antigamente, mudou um pouquinho, não? Bem, falaremos um pouquinho agora das características do romantismo. Quais eram as características? Exaltação da emoção, ou seja, o mais importante era a emoção, a razão ficava em segundo plano, preferência pelos sentidos ao invés do intelecto, que na verdade isso aqui está muito ligado, né? Os sentimentos sempre estavam acima da razão, né? Os sentimentos, as emoções, subjugando aí a razão. Valorização da subjetividade e da imaginação artística. Aqui mais uma vez, né, o que é a subjetividade? É aquilo que está no meu eu, aquilo que eu sinto. A subjetividade é o oposto da objetividade. O gosto pelo exótico, misterioso, oculto, estranho, monstruoso e até satânico. Em uma das gerações do romantismo no Brasil, tinha-se uma preferência por ambientes escuros, por ambientes góticos. Vocês já devem ter ouvido falar do gótico. E também por cemitérios, uma preferência, né, pela morte para acabar com os sofrimentos. Né? A morte era a solução para tudo, para os ultra-românticos. E além do interesse pelo folclore e pelas raízes culturais e históricas do país. Ou seja, começou a valorizar-se mais
a nossa cultura, a nossa história, embora ainda tivéssemos uma forte influência da arte europeia. Agora, alguns preceitos, né, algumas condições do romantismo e características nele, né? Então eles rejeitavam, ou seja, eles não respeitavam, não no sentido de respeito, mas eles não se preocupavam com ordem, com calma, com harmonia, com equilíbrio, com racionalidade, que era o que tínhamos no movimento literário anterior ao romantismo, que era o arcadismo, que tinha, né, que tinha uma preferência por essas ideias. Algumas especificidades do romantismo brasileiro. Como eu já disse anteriormente, ele segue o modelo europeu, mantendo muitas características, mas há uma adaptação à nossa cultura. Ou seja, alguns elementos da cultura europeia eles são transpostos para a nossa realidade, ou seja, eles fazem uma adaptação, os escritores românticos, os poetas, os autores, eles fazem uma adaptação daquilo que vem da Europa para o nosso ambiente tropical. Então, alguns exemplos, no romance O Sertanejo, de José de Alencar, que foi o maior romancista do nosso romantismo, que foi quem mais escreveu romances. Então, quais são os elementos que ele traz, né, da arte europeia e transforma para a nossa realidade? Então, o cavaleiro das novelas de cavalaria, ele transforma o índio, por exemplo, na obra Guarani, também do autor José de Alencar. O nosso índio é transformado num cavaleiro, como se ele fosse um cavaleiro das novelas de cavalaria. O fidalgo português ou o fidalgo europeu é o nosso fazendeiro. E alguns torneios, algumas manifestações esportivas, ele usa a vaquejada no romance O Sertanejo, especificamente. Então essas são algumas das características específicas do nosso romantismo. Prosseguindo. Mas o que é romance? Nós estamos falando em romantismo, movimento literário. Romance é um caso de amor? Para o que nós estamos estudando nessa aula, não. O romance é um gênero textual. O romance são narrativas maiores, né, textos mais longos, que começaram a ser publicados no Brasil inicialmente nos jornais. Lembram que lá no começo da aula eu falei para vocês sobre a imprensa, que surge a imprensa? Pensem que os romances eram publicados nos jornais como são as telenovelas hoje, por capítulos. Os jornais normalmente eram semanais e a cada semana era publicado um capítulo do romance. O autor sempre deixava, né, algo em suspenso, um gancho, para que o leitor se motivasse a continuar lendo na semana seguinte, para que aquilo causasse a curiosidade, a necessidade da continuidade. Quando a gente pega hoje um texto dessa época, lá do século XIX, nós sentimos um estranhamento, principalmente os adolescentes, as pessoas mais jovens. São textos mais monótonos, parece que eles não se desenvolvem, mas isso era necessário, pois nós tínhamos um novo público leitor, que era a burguesia, que precisava aprender a ler. E lembrando também que naquela época nós não tínhamos o recurso da imagem, não existiam as imagens como nós temos hoje a TV, o cinema,
Enfim, hoje nós temos uma infinidade de oferta de imagem. Então, esse público leitor, ele necessitava disso, ele necessitava dessa descritividade para que eles entendessem a obra. Enfim, olha, isso aqui é um romance, né? O Morro dos Ventos Uivantes. Por sinal, é um romance do período romântico europeu que eu recomendo, é sensacional. Aqui nós temos Iracema, que é um romance do José de Alencar, é um romance indianista, desculpem, da fase indianista de José de Alencar. É muito interessante também porque mostra bastante das nossas raízes. E aqui Memórias de um Sargento de Milícias, que também é um romance do período romântico, porém ele acaba sendo um romance um tanto caricato, uma ironia. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas obras das artes plásticas que retratam também esse período, esse século XIX que foi tão importante para o nosso país. Aqui nós temos a reprodução, né? Uma tela que retrata um naufrágio. Aconteciam bastante naufrágios, as embarcações não eram muito seguras. Aqui também nós temos uma batalha, que também aconteceu por aqui. Aqui também uma outra tela retratando um naufrágio, só que esse aqui é uma obra de um artista estrangeiro. Enfim, e no Brasil nós tivemos 3 gerações românticas. Nós temos a primeira geração, que nós chamamos de nacionalista ou indianista, que inicia em 1836, né, o marco inicial do romantismo no Brasil é 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, do poeta Gonçalves de Magalhães. Depois nós temos a geração ultrarromântica, que é a geração mais radical, né, mais radical do termo romântico, que é a geração que tem preferência pela morte, pelo escuro, pelo gótico. E nós temos a terceira geração, que é a condoreira ou social, que retrata mais alguns temas sociais, como a escravidão, por exemplo, a libertação dos escravos, a abolição dos escravos, a proclamação da República, entre outros. Mas nós vamos falar sobre isso com mais detalhes numa próxima aula. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!